Espírito de Deus está, eu sou livre, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito
obrigado, Deus, por nós estarmos com nossas portas abertas. Nós temos liberdade de sair de nossas casas e voltarmos, ó Pai, estarmos aqui juntos. Eu só tenho que te agradecer, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Você que está presente conosco neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você também que está em casa, nos acompanhando nessa transmissão. Que a bênção do Senhor também ela te alcance, ela te renove, ela te restaure, ela te fortaleça. Ela ponha em ti a alegria da sua presença. Quero compartilhar com vocês na abertura deste culto o texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 18 ao 21. 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21. E diz assim a palavra do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos e irmãs, esse mês nós estamos celebrando 9 anos de vida e missão da Igreja Metodista aqui no bairro de Jardim Casqueiro. E a existência da igreja, ela é o propósito da sua missão. E o propósito da missão de Deus neste lugar é anunciar a salvação, é anunciar novidade de vida. Porque para que nós tivéssemos vida, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, e reconciliou o mundo consigo. Reconciliou a mim, reconciliou a você, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele nos chamou como igreja do Senhor neste lugar, para sermos embaixadores do seu reino, representantes legais do Senhor nessa terra, para anunciar a boa nova de salvação. O Senhor não nos deu autoridade para julgarmos, dizer quem é pecador, quem pode, quem não pode, quem vai ou não vai entrar no céu. Mas a nossa parte, meu irmão e minha irmã, é levarmos tantos quantos for possível ao encontro com o Senhor. E quando falamos de Ministério da Reconciliação, lembro do processo judicial. Normalmente, o processo judicial, antes de irmos para os tribunais, nós vamos para uma sala de reconciliação, para que lá as partes possam entrar num acordo e assim evitar o júri, assim evitar esse processo e, consequentemente, uma das partes ela vai ser condenada. E porque o Senhor nos confiou o Ministério da Reconciliação, é para que essas pessoas não possam chegar a este ponto de serem julgadas e, de repente, condenadas. Mas Jesus Cristo, Ele não veio para que nós fôssemos condenados por Ele, mas para que nós fôssemos salvos. João 3, 16 e 17 vai dizer isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus deu seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não imputando sobre nós os nossos pecados, mas manifestando a sua glória, a sua graça, que nos leva ao arrependimento. E assim nós recebemos da parte do Senhor a oportunidade de nos achegarmos novamente a Ele, com os nossos corações quebrantados, dispostos a acatar o plano que Deus tem preparado para cada um de nós, que é plano de vida, plano de paz. Por isso, meu irmão e minha irmã, todo aquele e aquela que tem a oportunidade de achegar ao Senhor, não deixe passar. Porque nós não sabemos se amanhã nós teremos essa oportunidade que temos hoje. Porque a nossa vida, como diz a palavra, é como um sopro. Hoje nós somos e amanhã nós deixamos de existir. E a urgência de nós levarmos essa palavra não é porque Deus tem pressa. Deus, Ele é eterno, mas nós temos prazo de validade.
Nós é que precisamos ter pressa de correr ao encontro do Senhor, para que nós possamos ser agraciados com essa novidade de vida. E para isso o Senhor edificou a sua casa neste lugar. E Ele vem sustentando, e não somente isso, o Senhor, Ele vem colocando em nós a cada dia amor, Ele vem colocando em nós a cada dia graça e misericórdia, para que nós sejamos essa agência que o Senhor instituiu neste lugar. Por isso, a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que te confiou este ministério, o ministério da reconciliação. Está em mim e em você a autoridade para impormos as nossas mãos, curarmos enfermos, expelirmos demônios e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Vamos orar em gratidão a Deus. Pai querido, Pai de amor, que graça, Deus, e que honra. É mesmo nós nos considerando inaptos, inadequados, insuficientes, mas é a Tua graça revelada sobre cada um de nós, que faz com que nós tenhamos, Senhor, a condição necessária para anunciar o Teu reino. Porque o Senhor nos reconciliou consigo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou. E como forma de gratidão, Pai, nós queremos que aqueles e aquelas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo de convivência, e até mesmo, Deus, aqueles que não fazem parte desse ciclo, mas, Deus, aqueles que estão sofrendo nas garras de Satanás, aqueles, Senhor Deus, que estão padecendo, aqueles que estão entrando em caminhos de morte. Neste mês também nós lembramos, Senhor Deus, daqueles e aquelas que não têm mais encontrado seu lugar no mundo e têm visto no suicídio a única porta para a solução dos seus problemas, e que nós possamos anunciar: Jesus Cristo é a porta que leva para a vida eterna e nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Por isso, Senhor, cabe a nós não deixar, Pai, que os nossos lábios cessem de glorificar, bendizer e exaltar o Teu nome. Que nós também, Senhor Deus, cessamos de lançar as redes, Pai, porque o Senhor nos confiou este ministério e uma esperança em nós, porque o mundo aspira pela manifestação dos filhos de Deus. E quando nós entendemos, Pai, que esse propósito está estabelecido sobre cada um de nós, nós, Senhor Deus, podemos nessa hora dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esses 9, 10, 11, quantos anos o Senhor aprover, Pai, que nós vivamos nessa terra, que nós possamos, Senhor Deus, sempre levantarmos as nossas mãos e nos colocarmos à Tua disposição. Porque sabemos, Senhor Deus, que se há algo que é proveitoso na nossa caminhada contigo, é, Senhor Deus, compartilharmos a graça que nós recebemos da Tua mão, Senhor. De graça recebeis, de graça dai. E a graça que nós recebemos é a vida, vida plena, vida abundante, que é em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso nós te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome, que é Santo, Santo, Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja a ti, Pai, a honra e a glória hoje e para sempre. Amém, amém. Sigamos adorando ao Senhor com cânticos. Olá, amados. É muito bom estar aqui, é muito bom poder falar de novo para pessoas, ao invés de ter que fixar o olho em um celular e uma câmera. Eu queria agradecer ao Senhor, e na palavra do pastor Detino, ele falava assim: quem somos nós, né? Para dizer isso ou aquilo, para determinarmos a bênção ou a maldição na vida de alguém, a salvação ou não na vida de alguém. E essa música que nós vamos cantar agora fala assim: o teu amor me deu uma nova canção. E o tema é para que tenham vida. E sempre quando eu penso em Deus e penso em nova canção e penso em felicidade, em algo novo para poder estar aqui, eu sempre penso em criança. Criança, quando ganha presente, ela fica eufórica, ela fica feliz. Você, quando tem uma notícia legal, você, quando acontece algo bom na sua vida, a sua fala é outra, a sua postura é outra, você se comporta de uma maneira diferente. Né? Então, que nós possamos entender isso. E é só Deus que decide. É só Ele que decide. Às vezes as inquietações que eu e você tem nos paralisam por pensar por conta do outro, do A, do B ou C. Pense em Deus. Ele sabe. E Ele tem um amor todos os dias, para mim e para você. Amém?
mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Obrigado, Senhor, por nos mostrar e por nos orientar, Senhor Jesus, de que forma que nós devemos seguir. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Repita isso. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Tu és, Senhor, aquele que está em nós. É aquele, ó Pai, que decide, Senhor Jesus, o nosso caminho, que nos orienta, ó Deus, e que nos traz, ó Pai, provas de amor, Senhor Jesus, todos os dias, ó Pai. Às vezes, ó Deus, procuramos em situações, em coisas, porque queremos, ó Pai, nos moldar aquilo que a OB diz que nós devemos fazer. Quando na verdade, ó Pai, Tu, ó Pai, tem sempre, ó Pai, a resposta mais correta. Não que essa resposta, Deus, varie por pessoa, mas porque o Senhor trata cada um de uma forma diferente. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu
és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Diga assim, ó. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Seja sua frase essa. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Tu és o único, Senhor Jesus, que tem as palavras de vida. Tu és o único. Deus nos trouxe aqui nessa noite para isso mesmo, para nos mostrar o quanto que Ele nos ama, para que tenhamos vida. E essa é uma música que fala sobre um ousado amor de Deus, que mesmo antes que eu e você pensasse qualquer coisa, o Senhor já pensava sobre mim e sobre você. Por isso não aceite os pensamentos que pensam sobre você agora. Quem são? Os pensamentos que nós devemos nos preocupar são com os pensamentos de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito.
neste momento, Senhor, só te adoramos. Queremos declarar, ó Pai, que Tu és santo aqui neste lugar. Que a Tua presença, Deus, se faz aqui neste lugar. E alcança, Deus, as vidas que não estão aqui, ó Pai, mas que estão nos seus lares. Ó Deus, nos assistindo. E nós queremos sim aqui, ó Deus, com uma única voz, declararmos que Tu és santo, 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 santo. Posso ver as luzes, ouço seus relâmpagos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Os anciãos a adorar, jogam-se as coroas no altar, as criaturas aclamam, dia e noite sem parar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra
obrigado pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, e que não afaste de nossos lábios o prazer e a alegria de em todo tempo declarar que só Ele é Deus. Meu irmão e minha irmã, seguindo a temática para este mês, o mês de setembro, em que nós falamos do ministério principal de Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para isso Deus enviou o seu Filho amado, para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Meu irmão e minha irmã, se nós ainda não desfrutamos dessa vida, o Senhor, Ele abre a porta para que nós possamos nos já chegar a Ele, para que nós possamos, de repente, tornarmos a rota, redescobrirmos o caminho, ressignificarmos a nossa relação com Deus, a fim de que nós possamos, na nossa caminhada, estarmos já neste tempo, começando a desfrutar desta vida. E que vida é essa? É a vida eterna, que há em seu Filho Jesus Cristo. Nós, na semana passada, falamos a respeito, da vida bios e da vida zoe. A vida bios, ela trata da nossa existência como indivíduos, como matéria, como que nós temos um ciclo que tem início e fim, mas a vida que o Senhor, Ele nos promete, a vida que o Senhor, Ele tem proposto para nós, é uma vida que vai além disso. Como eu disse lá no começo, que nós precisamos correr na direção de Deus, porque nós temos prazo de validade. Mas a partir do momento que nós nos encontramos com Ele, nós permanecemos nele, aí o nosso prazo é infinito. Aí a gente não estraga, a gente não morre, a gente não fica emprestado. Mas nós, irmãos e irmãs, passamos a desfrutar desta vida plena. Quero te convidar para que façamos a leitura em Deuteronômio, capítulo 30. E vamos falar de Jesus Cristo que veio para dar vida, vida em abundância. E a gente vai fazer a leitura no Antigo Testamento. Parece um pouco estranho, mas o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E assim como o Novo Testamento também aponta para o Antigo Testamento. Por quê? Porque a obra de Deus, ela tem início e ela tem continuidade no Antigo e no Novo Testamento. A palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 30, do verso 14 ao 20, diz assim: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e te guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entrarás e possuirás. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro, hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, a que vais passando ao Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Irmãos e irmãs, nós vimos que desde o princípio, o plano de Deus para a humanidade, ele é um plano de vida
plena. E esse plano de vida plena, o Senhor, ele anunciou lá no Gênesis, quando ele disse a Adão e Eva que vocês vão cuidar do jardim e vocês vão comer de toda a árvore frutífera do jardim, mas só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Mas acontece que Adão e Eva, eles deram ouvidos, à voz da serpente, como diz o texto, e eles foram seduzidos por uma oferta extremamente tentadora, uma oferta extremamente saborosa, atraente, e aí deu no que deu. E desde então, é o trabalho do Senhor trazer-nos de volta para si. E esse é o trabalho, o ministério da reconciliação que o Senhor ele vem executando ao longo dos tempos. E nós vimos ele aqui replicando novamente no texto em Deuteronômio: eis que te proponho a vida e o bem. Mas porque nós comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, também nos é proposto o mal e a morte. E daí, meus irmãos, nós somos chamados em todo tempo a fazermos escolhas. Deus ele fez uma escolha por nós. Mas acontece que também ele nos dá a liberdade de fazer a escolha. Porque entendemos que o Evangelho, ele é princípio e vida. Esse é o entendimento que eu tenho do Evangelho. Não o sistema de controle. E muitas vezes achamos que estamos na presença de Deus, que estamos vivendo o propósito de Deus, se nós estamos cumprindo o nosso protocolo cultual, se estamos lendo, fazendo lá cumprindo o nosso plano de leitura da palavra de Deus. Em um ano eu li a Bíblia, será que isso vai me garantir a vida eterna? E tem o plano também de 3 meses, vai que acontece alguma coisa, a gente já adianta, e deixa mais ou menos preparado. Mas não é esforço algum, meu irmão e minha irmã, que vai nos garantir isso. Porque isso não vem de vós, é graça de Deus. Mas o que compete a mim e a você? Qual é o trabalho ou qual é o esforço que nos compete? É permanecermos em Deus. Seria mais ou menos assim. Quando a gente vai viajar em excursão, aí o ônibus chega lá no parque, por exemplo, lá não vou falar Play Center porque é da minha época, eu vou dedurar a minha idade, hoje nem existe mais, o Hopi Hari. Aí o ônibus chega, olha, às 19 horas nos encontramos ali ao lado da roda gigante. E quem é esperto, quando der uns 4h30, ele já vai procurar onde está o motorista. Porque isso é uma coisa que é certa, a gente não ficar para trás, é estar do lado do motorista. Não é assim? E quando nós estamos em Deus, nós não ficamos para trás. Por isso que nós temos que nos apressar e nos achegar a Ele. Não perder o Senhor de vista. Porque Ele é a porta que nos conduz para a eternidade. Porque Ele é o caminho que nos leva para a vida eterna. E se há um esforço, um trabalho que nós precisamos, meus irmãos e irmãs, ter na nossa caminhada é não perder o Senhor de vista. E como fazemos para que a gente não perca o Senhor de vista? Qual o segredo? Qual a fórmula? E o texto aqui em Deuteronômio, ele vai já nos apontando alguns caminhos. E o primeiro caminho que ele vai nos apontar aqui é o caminho da decisão. Todos os dias, em todo o tempo, nós somos chamados a tomadas de decisão. Graças a Deus por isso. O nome disso é liberdade. E junto com a liberdade vem a responsabilidade. Porque aquele que tem o poder de escolha, ele é livre para fazê-la, mas é escravo das consequências das escolhas que faz. Nós precisamos refletir muito bem quando nós fazemos a tomada de decisões nas nossas vidas, porque elas vão trazer consequências.
E quando nós a fazemos de uma forma intempestiva, sem refletir, baseados apenas na emoção, no impulso, aí corremos o sério risco de termos que sair consertando. Mas o Senhor, Ele nos chama nessa reflexão a observarmos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. E aproveitando, já quero te convidar para que na próxima quarta-feira, às 19h30, você esteja acompanhando o culto que estaremos ministrando na parte do Senhor. E nas ministrações, eu vou falar a respeito das disciplinas espirituais. E na semana passada eu fiz uma introdução, e na quarta-feira eu vou falar de uma disciplina que é chamada disciplina da palavra. E qual a importância dessa disciplina? Na disciplina da palavra, meu irmão e minha irmã, nós conhecemos Deus. E conhecemos o propósito que Ele tem para mim e para você. Isso está revelado na sua palavra. E aqui na palavra do Senhor, o que Ele traz como orientação para o seu povo. Primeiro, amar ao Senhor. Aqui Ele está falando do nível de relacionamento. E na temática passada nós falamos bastante a respeito disso, quando ministramos, clamamos Abba. Que o relacionamento, ou o nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, não é um relacionamento funcional, é de patrão e servo, mas é um relacionamento de amor, um relacionamento de pai e filho. Se nós queremos ter vida plena, vida em abundância, irmão e irmã, nós precisamos aprender a amar a Deus. E como nós fazemos isso? Não olharmos a Deus, não olharmos em Deus apenas aquilo que Ele pode nos dar. Como um filho que quando o pai chega em casa, ou vem da rua, ou vem do serviço, fica naquela expectativa. O que o Senhor trouxe para mim? Já vai logo olhar, o que você trouxe para mim? Tem uma surpresinha para mim? A gente fica sempre esperando a surpresa. E amar ao Senhor, meu irmão e minha irmã, é compreender que nós já recebemos a dádiva. Se nós ainda não vivemos, nós estamos como o filho mais velho, porque nós temos uma relação funcional com o Pai. E ainda nós vamos reclamar, Pai, eu quero me alegrar com os meus amigos, e o Senhor não me dá nem o cabritinho. E o Pai fala, tudo que eu tenho é teu. Você não desfruta por quê? E até o filho mais novo que foi lá, fez, aconteceu, errou e voltou. Quando voltou, ele foi recebido de braços abertos pelo pai. Porque ele conhecia o coração do pai, ele sabia onde tocar. Porque senão o pai não teria dado a herança para ele. Porque segundo a tradição, a herança é para o filho mais velho, que é a bênção da primogenitura. E o filho mais novo, ele teve a coragem de pedir ao pai, e o pai deu, porque ele soube onde tocar no pai. Meus irmãos e irmãs, nós também precisamos aprender esse caminho. Tocar no coração do nosso pai. E parar de tocarmos nos nervos do nosso pai. Com a nossa rebeldia, com os nossos caprichos. A palavra fala que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal, que é para gastarmos em nossos deleites. Mas quando nós conhecemos o Senhor, conhecemos o coração do Senhor, diz a palavra, se a minha palavra estiver em vós e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vos será dado. Está lá em João capítulo 15. Então, este é o primeiro, ou um dos caminhos que ele vai apontar aqui em Deuteronômio. Se nós, irmãos e irmãs, queremos ter esta vida plena, essa vida em abundância que o Senhor tem preparado para nós, a fim de que possamos herdar as promessas, nós precisamos aprender a amar ao Senhor. Um outro caminho que ele vai apontar aqui é amar ao Senhor, dar ouvidos à sua voz. Quando falamos em dar ouvidos à sua voz, estamos falando de obediência. Do latim, essa palavra obediência, ela é auder. Auder é ouvir, prestar atenção. Então, quando nós ouvimos o Senhor, muitas vezes nós apenas escutamos.
E quando nós escutamos, muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando nós ouvimos, né, quando nós guardamos, obedecemos, a palavra entra no nosso ouvido e ela é guardada no nosso coração. Que no Antigo Testamento o cerne da vida, quando ele fala coração, e no Novo Testamento ele vai para a mente, mas a gente está falando da mesma coisa. Nós estamos falando do princípio da vida. Então a obediência, ela é este guardar os mandamentos. E quando falamos de guardar os mandamentos, logo já vem à nossa memória. É um monte de regras. E vamos ver o que está escrito lá no Salmo de número 19. Salmo 19, do 7 ao 14. Olha o que ele diz a respeito dos mandamentos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos e irmãs, quando nós nos enchemos, quando nós absorvemos os mandamentos, a lei e os preceitos do Senhor, eles são como o destilar dos favos, eles são mais doces que o mel, eles são mais preciosos do que o ouro puro. E quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e nós torcemos o nariz, nós franzimos a nossa testa e nós viramos as costas para Deus. Escolha. Ninguém é obrigado a acatar o que o Senhor diz, o Senhor manda. Mas também, depois, não vem dizer, ai meu Deus. Então percebe como a liberdade, ela precede a responsabilidade. Então nós queremos andar segundo o curso da nossa vida, mas quando o negócio começa a dar errado, como aconteceu com o filho mais novo, aí viu que o dinheiro acabou, a alegria acabou, e quando ele se viu numa situação calamitosa, ele caiu em si e disse, vou ter com meu pai. Graças a Deus que ele teve a oportunidade de voltar. E quantos irmãos e irmãs estão aí fora? Quantos estão achando que estão vivendo o melhor de suas vidas, vivendo independente de Deus? Como eu falei, é direito. Mas o que entristece os nossos corações é ver que o curso da vida dessas pessoas ele é curto. Mas aqueles que obedecem, aqueles que permanecem, aqueles que guardam o mandamento do Senhor, esses são aqueles que vão desfrutar da plenitude de sua graça. Diz aqui no texto de Deuteronômio que as pessoas ainda poderão entrar na terra, desfrutar um pouquinho da terra, mas só que eles perecerão. Ou seja, o tempo de vida deles é limitado. Mas aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que têm o Senhor como princípio das suas vidas. Se o Senhor é princípio, o Senhor também é fim. Se Deus é eterno, Ele é princípio. Continua sendo e
sempre será. Essa é a vida que Ele tem preparado para nós. E um outro apontamento que Ele faz é apegar-se a Ele. Quando falamos em apegar-se a Ele, estamos falando de dependência. Mas não é uma dependência inútil. A dependência assistencialista. E nós nos colocamos numa condição de miseráveis, pobres, coitados de nós, e ficamos esperando, né, a boa vontade de Deus de fazer alguma coisa a nosso respeito. Meus queridos, o Senhor, Ele já fez na minha e na tua vida. A única questão é se nós nos apossamos dessa graça ou não. É por isso que a igreja do Senhor, levantada nesta geração, é para levar ao povo esse entendimento, que a graça já foi derramada sobre nós. E se hoje nós ainda padecemos, se nós sofremos, se vemos que a nossa vida é um nada, é porque nós ainda não fomos levados à consciência disso. Ou se nós somos levados à consciência, nós ainda não tomamos partido de ir na direção de Deus. As razões e os motivos, eu não sei, mas você sabe qual é a razão, o motivo que tem te impedido, que tem bloqueado, que tem travado as suas pernas, tem travado a sua mente. Mas isso cabe a você fazer essa reflexão nessa noite. O Senhor, Ele quer me abençoar, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Que o caminho já está preparado. Em João capítulo 14, Jesus disse isso, né? Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse diferente disso, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Eu irei e voltarei para vós outros. Para quê? Para nos levar para mim mesmo. E o que é esse levar para mim mesmo? Desfrutar desta vida, a vida plena, a vida em abundância. É uma promessa futura, mas, meus irmãos, ela começa no hoje. E lá em Deuteronômio, Deus fala com o povo: eis que te proponho hoje, para que você escolha hoje. Santifica, pois, hoje a tua vida, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Isso é nos achegarmos a Deus. Isso é sermos dependentes dEle. Por isso que não é uma dependência assistencialista. Não é uma dependência, desculpe a expressão, uma dependência burra. Mas que requer de nós, irmãos e irmãs, uma decisão. E esta decisão é aceitar os princípios que o Senhor, Ele tem estabelecido para com as nossas vidas. E esses princípios são de vida e paz. E quando Jesus ele vem quebrar, né, o jugo de servidão para com o seu povo, ele vem justamente quebrar essa imposição do templo sobre a vida das pessoas. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando ele fala desse jugo de servidão, ele está falando da lei, não dessa lei que nós temos prazer dia e noite, não nessa lei que são princípios para a vida, mas uma lei que colocava no povo, né, um regime, né, um regime de controle. Você pode fazer, você não pode fazer. E quantas vezes nós fizemos disso, né, o cerne, o centro do Evangelho? Olha, agora que você é crente, você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É pintar o cabelo, usar calça. Meus queridos, se a nossa relação com Deus ela está pautada apenas nessas coisas, lamento, isso é pouco demais pelo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Porque o que interessa para o Senhor é que nós guardemos a sua palavra do nosso coração para que nós não pequemos contra Ele. A fim de que nós possamos preservar a vida que Ele já nos deu. Esse é o nosso esforço, preservar a vida que Ele já nos deu.
Em João capítulo 15, ele vai falar muito sobre isso. E quantas vezes nós já falamos sobre esse texto de João capítulo 15? Qual é o nosso esforço? Estar em Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. E se vocês querem frutificar, estejam agarrados em mim, porque o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira. Então essa é a nossa dependência. Saber que para que nós tenhamos vida, vida plena, vida em abundância, nós precisamos estar nele. Porque não é uma dependência burra, porque nós precisamos decidir, porque nós precisamos buscar na sua palavra esses preceitos de vida, para que nós possamos, irmãos e irmãs, produzir esse fruto digno de arrependimento. Mas acontece que o Senhor, ele faz um alerta. E o alerta que ele faz em Deuteronômio, capítulo 30, é: se o seu coração desviar. Eu vi uma expressão que eu achei fantástica. Ela dizia assim: para desviar não é preciso sair da igreja, basta sair do propósito. E quando ele está falando aqui, quando o coração desviar, é quando o coração sai do propósito. Quando nós começamos a desejar outras coisas senão o Senhor. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então qual é o nosso papel mais uma vez aqui? Buscarmos o Senhor, estarmos nele. Porque o Senhor, antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe do que nós precisamos. E quantas vezes nas nossas orações nós gastamos um tempo incrível, levando Ele a nossa lista de desejos. Invariavelmente, ou poucas vezes na nossa lista de desejos, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Colocamos a nossa vontade. Colocamos as nossas dores, colocamos os nossos medos, as nossas angústias, também colocamos os nossos planos, os nossos sonhos. Mas não temos coragem de dizer: eu largo tudo, apenas por ti. Como Paulo, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Porque quando eu estou vivo, eu sei que Ele está comigo. E quando eu morrer, eu sei que estarei com Ele na glória. E quem tem essa certeza, meu irmão e minha irmã, ele não teme a morte. E ele entende que a morte é a porta para encontrar-se. Lembro da palavra que o Senhor ministrou ao meu coração no velório da minha irmã Lédia. E a palavra foi a seguinte: para os descrentes, a morte é o fim. Mas para nós que cremos em Deus, é o caminho de volta para casa. Que casa? Casa do Pai. Aí a chamada mansão celestial. E quando nós compreendemos, meus irmãos e irmãs, a vida sob essa perspectiva, nós não tememos a morte. Nós aproveitamos esse tempo que o Senhor nos confiou na terra para testemunharmos o seu bom nome. As alegrias e os benefícios que é estar no Senhor. E assim o Evangelho ele vai deixar de ser este sistema de regras e passa apenas a ser princípio e vida. A gente vai parar de ficar olhando para o outro para dizer, como a gente tem aí o termômetro na entrada do templo, que mede a temperatura, vamos ver se a gente consegue reconfigurar ele para medir a espiritualidade, né? Daquele gatilhinho ali, opa, esse aqui está espiritual. Aí quando ele der vermelho, ó, leva lá para trás e expulsa o Satanás dele. Não é esse poder que está nas nossas mãos, irmãos e irmãs? Que nós não temos poder de julgamento. Mas nós temos o poder e a autoridade de ministrar graça e vida. Porque pecadores somos todos. E nenhum esforço nosso vai garantir essa entrada no céu. Apenas nós estamos do lado daquele que nos conduz para o céu. Como o motorista
da excursão do Hopi Hari. E Jesus Cristo, Ele é aquele que nos conduz para o céu. Por isso não deve se desviar o nosso coração. Não devemos dar ouvidos a tantas vozes que têm se levantado diante de nós. Neste período em que as lives estão a todo vapor, quantas vozes nós temos ouvido? O celular fica bombando. Fulano está iniciando ao vivo. Não sei quem está fazendo live. E a gente ouve voz de tudo quanto é lado. E se nós não aprendemos a discernir a voz de Deus na palavra do Senhor, que as ovelhas ela conhece a voz do seu pastor e a segue, nós ficaremos com verdadeiras baratas tontas. Porque o ministro não sei das quantas disse isso, o ministro não sei das quantas disse aquilo. O que é verdade? Qual a verdade? Qual é mais verdade do que a outra? E nós só vamos compreender, conhecer essa verdade, se nós desenvolvermos uma disciplina de leitura e meditação na palavra do Senhor. Porque ela é a mais clara manifestação do poder, da glória, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se nós queremos dar ouvido, que nós possamos dar ouvido ao que o Senhor Ele tem falado conosco. Quando nós não damos ouvidos, nós cauterizamos a nossa mente. Nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. E aí, nós passamos a ser alvos fáceis para o mundo. O mundo também nos bombardeia nas redes sociais, nas mídias, mostrando um mundo de cores e sabores, assim como foi lá atrás. Se Adão e Eva eles provaram daquele fruto, porque aquele fruto ele foi tentador. Ela fez um bom marketing daquilo, né? A ponto deles não resistirem à tentação de experimentar aquele fruto. E o mundo vem nos seduzindo, irmãos e irmãs. Vem seduzindo a nossa juventude. Porque andar com Deus, servir a Deus é careta. Eles precisam, ainda na sua juventude, conhecer o Senhor. Para que eles possam viver a vida adulta, viver a velhice. E se não acontecer de nenhum nem outro, mas viver a eternidade com Deus. E nós, como igreja, devemos nos propor a isso. Estar alertando deste mundo que aquele que nos oferece, quem nos oferece, é aquele que vai nos recompensar. Então, se nós atendemos ou se nós somos seduzidos, se nós tomamos as coisas do mundo como princípios para as nossas vidas, nós vamos receber a recompensa do mundo. E a última advertência, ele fala aqui que o povo ele não vai desfrutar dessa vida plena, dessa vida abundante que ele prometeu, é quando eles se inclinam diante de outros deuses. Eis que te proponho hoje. E tem uma fala de Josué em que ele diz isso. Se Yahvé é o teu Deus, siga. Se Baal, seus desejos da carne, ele é o teu Deus, siga. Poder de escolha. Só que ele diz, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos deuses têm se levantado diante de nós? Quantos deuses têm requerido a nossa adoração? E nós temos perdido o Senhor de vista. Da palavra do Senhor que o amor, o apego às riquezas, ela é a raiz de todos os males. Não é problema ter dinheiro, não é problema ser rico. A questão, se ser rico, ter dinheiro, ele é o centro da sua vida e quando você não tiver mais isso, o que será de ti? E tantos outros deuses que se levantam diante de nós. Que nós possamos, irmãos e irmãs, desnublar, desvendar os nossos olhos para que
de fato e de direito, nós vivamos essa vida que o Senhor Ele tem preparado para que nós andássemos nela. E que vida é essa? Vida plena, vida em abundância. Ele tem requerido de nós uma decisão e uma atitude. E no mês da resiliência, quando nós falamos de atitude, nós devemos ter uma atitude positiva. E essa atitude positiva é ir na direção daquilo que o Senhor tem nos proposto. Escolha a vida para que vivas. Fiz a setinha lá, né? Fica a dica. Mas poder de escolha é certo. E quanto a nós, cabe apenas dar a dica, apontar o caminho. Andar no caminho ou não é direito seu. Mas também há consequências para toda decisão. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é herdeiro e co-herdeiro com ele da vida eterna, que é o chamado reino dos céus. É o que você quer viver? É o que tu quer desfrutar, meu irmão e minha irmã? Se é, então você aponte o seu caminhar, aponte o seu olhar e comece a andar nessa direção, para que o Senhor cumpra a promessa que Ele tem para mim e para você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque diante de Ti nós encontramos portas abertas, encontramos caminhos retos. Todo aquele e aquela que está em Ti não é confundido. Embora, Senhor Deus, o mundo tem nos apontado outros caminhos, mas nós sabemos que o único caminho que leva para a vida eterna, é o Senhor. E em Jesus Cristo, Pai, nós temos a revelação da Tua vontade para cada um de nós. E é neste caminho, Pai, que nós queremos seguir, porque é esta vida que nós queremos desfrutar, Senhor Deus, vida eterna, vida plena, vida em abundância. E se hoje, Pai, o mundo, ele está carente, Pai, de sentido de vida, ele está carente de razão para viver, então o mundo, Senhor, ele está carente de conhecer a Ti. E a Tua igreja, Pai, estabelecida neste lugar, que com voz profética, Senhor, esteja anunciando este reino de paz, esse reino de justiça, esse reino de amor. Que nós conhecemos, Pai, quando nós conhecemos a Ti. E somos apresentados a essa novidade, Deus. Mas cabe a nós, Senhor, uma decisão e uma atitude. Andarmos, Pai, na direção que o Senhor tem apontado para nós, amando a Ti, ouvindo a Tua voz, guardando os Seus mandamentos, nos desviando do mal. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor, essa palavra, ela vem até nós. Não uma palavra de juízo, mas uma palavra de oportunidade. Uma palavra, Senhor Deus, de uma nova chance. Uma palavra, Senhor, que não vem imputar sobre nós os nossos pecados, mas vem anunciar, Senhor Deus, que um caminho de arrependimento nos leva de volta para Ti, Senhor. Um caminho de conserto, Pai, nos aponta Jesus Cristo. E quando resolvemos andar nele, Senhor, nós não conhecemos a morte, porque a vida que é em Ti, a vida, Pai, que venceu a morte na cruz do Calvário, a vida, Senhor, que nos aponta o céu como nossa morada. Essa vida é Jesus, porque Ele é a vida, nele está a vida. Por isso, Senhor Deus, até mesmo essa palavra lida no Antigo Testamento, Ele nos aponta para Jesus Cristo, porque Ele é a palavra revelada a nós. E quem tem a Cristo tem a vida. Quem decide por Cristo decide pela vida. Eis que te proponho a vida e o bem, e o Senhor nos propõe Jesus Cristo, para que nós vivamos nele, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia, aleluia, amém.
irmão e minha irmã, nos encaminhando já para o final deste culto, queremos agradecer a Deus pela sua companhia, os que estão aqui conosco, e os rostos nós vamos aos poucos, né, nos refamiliarizando, e a alegria de podermos tê-los aqui conosco, os que estão em casa e que ainda não podem estar aqui presentes, entendam esse fique em casa como um ato de amor, como um ato de cuidado, que a bênção de Deus também esteja sobre a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter sido ministrados através dessa palavra, que possam ter sido levados ao trono da graça através dos cânticos ministrados neste lugar. Queremos ainda estar agradecendo a Deus, porque Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos fortalecido. Queremos também ser gratos a Deus pela oportunidade que temos de contribuir na sua casa. Os que estão aqui, o gasofilácio está ali na saída do templo. Os que estão em casa, que são contribuintes com a obra do Senhor neste lugar. Vocês já sabem qual é o procedimento. Entre em contato com a Lília, a nossa tesoureira, que ela te dá as orientações de como você pode proceder para fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Queremos compartilhar com vocês o que era sonho, se transformou num projeto e está em vias de realização, que é a construção da parte superior do nosso templo, em que nós estaremos aí já começando a edificar as salas, o salão social, a cozinha, para que nós tenhamos um espaço adequado para que essa agência de ministração da palavra, essa agência que leva a instrução da parte de Deus, que leva o ensino, que possamos ter um local adequado para acolher as crianças, jovens, juvenis, adultos, que estejam orando, mas também sonhando conosco e contribuindo para que esta obra, que já começou, ela possa ser concluída. E assim temos aqui a condição adequada, não somente de conforto, não somente de estrutura, mas também de manifestação da graça, bondade e misericórdia do Senhor nas vidas de todos aqueles que se achegarem aqui. Que eles possam ser nutridos da palavra do Senhor e assim habilitados para toda boa obra. Vamos orar pelas ofertas. Em seguida estarei impetrando a bênção e seguimos com mais um cântico, encerrando o culto dessa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor, o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque quando nós depositamos em Ti a nossa fé, a nossa esperança, depositamos em Ti os nossos sonhos, e sabendo, Pai, que esses sonhos estão alinhados com o Teu, o Senhor faz acontecer. O que era sonho, Senhor Deus, foi transformado no projeto e hoje já é real. A continuidade, Senhor Deus, da edificação da Tua casa neste lugar, para que aqui, Senhor Deus, possamos acolher mais e mais pessoas, e não somente isso, mas ministrarmos da Tua parte na vida de cada um deles, para que aqui, Senhor, levante novos e novas discípulos do Senhor, que aqui, Senhor Deus, seja estabelecida uma escola de profetas, Pai, homens e mulheres habilitados para toda boa obra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós clamamos, Deus, pelo advento dos recursos necessários para cumprir. Sabemos, Pai, que de nós mesmos, Senhor, nós não temos a condição, mas nós cremos que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até os últimos dias. Porque nós cremos em Ti, Senhor, nós já podemos, Pai, contemplar, Senhor Deus, esta casa concluída, Senhor. Porque sabemos, Pai, que é vontade Tua, Senhor. Porque sabemos, Deus, que é plano Teu. Senão, Pai, nós nem teríamos começado. Se nós começamos, foi porque o Senhor nos deu uma ordem, o Senhor nos deu uma direção.
de sermos, Pai, permanecermos fiéis a esta ordem, a essa direção, ela vai nos levar à completude desta obra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. O Espírito